E aí, galera linda do nono ano, vamos fechar então nosso bloco de função quadrática. Aí, a partir do nosso próximo conteúdo, a gente vai começar a resolver equações de segundo grau. Então, vamos lá? Eu pedi para vocês um resumo. Eu recebi alguns retornos que ficaram lindos os resumos, um trabalho maravilhoso. Mas teve alguns resumos que têm algumas informações que não conferem. Então, eu preciso que vocês agora também façam a correção, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui agora um resumo. Vamos lá, ó. Resumo de função quadrática. Resumo de função quadrática. Vamos aqui. Quadrar. O que a gente tem que saber a respeito da função quadrática? Então, a gente tem aqui, ó, como que é o formato do gráfico de uma função quadrática. Foi isso que ele pergunta no primeiro item. Então, no primeiro item aqui, ó, é o gráfico. Como que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico vai ser sempre uma parábola. O que é uma parábola? Ela tem esse formato aqui, ó. Então, se você colocar aqui, ó, no plano cartesiano, o y e o x. Vamos colocar aqui. Então, eu posso ter uma parábola aqui, né? Eu posso ter ela bem no meio aqui, eu posso ter várias formas. Então, eu sempre tenho uma parábola. Eu posso ter uma parábola, nesse caso que a gente desenhou aqui primeiro, ela é uma parábola de concavidade para cima. Então, essa aqui é concavidade para cima. Quando que eu sei que a parábola ela tem concavidade para cima? Então, vamos pensar aqui, ó, agora, como que é o formato da nossa função quadrática. Eu tenho y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, essa é a nossa função quadrática. Quando o a ele é positivo, ela tem a concavidade voltada para cima. Quando A é negativo, ela tem a concavidade voltada para baixo. Então, a gente tem uma carinha feliz e uma carinha triste. Tá vendo? Ó, só para vocês lembrarem. Assim fica mais fácil de vocês terem essa noção. Então, a concavidade dela para cima, ela vai ter aqui, ó, um ponto em que ela tem o mínimo. Então, o ponto de mínimo. E quando ela tem a concavidade para baixo, que é aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vamos fazer aqui, passando bem aqui na origem. Eu posso? Pode. Esse ponto aqui, ó, é o ponto máximo. É o maior valor do y que ele pode admitir, é esse valor aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é o y e aqui é x. Então, vou colocar aqui, pra vocês verem. E esse aqui, ó, é o menor valor do y. Porque todos os outros valores é daqui para cima. Todos os outros valores aqui, ó, é daqui para baixo. Então, por isso que esse é o ponto máximo. Tá certo? Então, essa aqui é a concavidade para baixo. Ela nunca vai ter um gráfico de uma reta. Sempre é uma parábola. Por quê? Porque aqui, ó, tem o índice de x ao quadrado, ax ao quadrado. Quando tem uma reta, lembra aqui, ó, só pra gente relembrar aqui, ó, da função do primeiro grau, é y é igual a ax mais b. Se o a é positivo nesse caso, daí a reta é crescente. Se o a é negativo, a reta é decrescente. Só que daí sim, aqui é uma reta, mas eu não tenho em x ao quadrado. Aqui não. No gráfico de parábola, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho todos esses três termos aqui, ó, da minha função. E esses são os tipos de gráfico que ela admite. Quando esse aqui a gente já sabe, o a é positivo, e esse aqui a gente já sabe que o a é negativo. Então, primeira resposta do nosso resumo que eu pedi para vocês fazerem, tá aí. Se o a é positivo, a concavidade é para cima, o a é negativo, a concavidade é para baixo, como a gente já viu aqui, até desenhei e até mostrei aqui agora através desses dois esboços de gráfico. O vértice de uma parábola é o ponto máximo? Sim. O vértice de uma parábola é o ponto máximo quando ela tem concavidade para baixo.
porque é o valor máximo que o y pode admitir. E ele tem ponto mínimo quando a concavidade dela é para cima, porque é o mínimo do valor que o y pode admitir. Ok? Muito bem. E daí ele pede um exercíciozinho. Então, vamos lá para o nosso exercício. O exercício que ele pediu aqui foi assim, olha lá, ó. Y é igual a menos 5t ao quadrado mais 30t. Foi isso que ele pediu, ok? Para você fazer. Qual a concavidade dessa parábola? Então, como que a gente olhava? Toda vez, olha aqui, ó, voltando. Toda vez que o A é positivo, a concavidade é para cima. Toda vez que o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, nós vamos ver aqui, ó, quem que é o nosso A aqui nessa função? É o termo, é o número, é o coeficiente da frente do t ao quadrado. Então, o A é igual a menos 5. Quem que é o B? O B é o que está na frente do t, sem ser ao quadrado, t elevado a 1, é 30. E o C? Não tem o termo independente, então ele é 0. Então, já chamamos o A, o B e o C, ok? O A, você perceba que ele é um número negativo, ele é menos 5. Então, a concavidade dessa parábola vai ser para baixo, ok? Então, a pergunta do A, do exercício que eu pedi lá, a resposta desse aqui é para baixo. A concavidade. Ok? Agora, o vértice x, qual é o seu valor? Então, ele está perguntando aqui do B. Como que a gente calcula o x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser igual. Quem é o b? 30. Isso aqui é negativo, então fica 30 negativo. 2 vezes o a. Quanto é o a? Menos 5. Então, vou colocar aqui menos 5. Então, o x do vértice, ele vai ser aqui agora menos 30 dividido por menos 10. Porque 2 vezes 5, 10, mais com menos, menos. Posso cortar os zeros. E menos com menos fica mais. E 3 dividido por 1, 3. Então, olha aqui, ó. Se você vai fazer agora o gráfico dessa nossa funçãozinha aqui, vamos fazê-lo aqui? Vou fazer aqui para vocês. Aí. Só pra gente arrumar aqui. Eu vou escrever a nossa função aqui embaixo, porque na visualização da tela ela não tá aparecendo. Essa é a nossa função quadrática, tá? Tá aqui. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o esboço do seu gráfico, que é o que ele tá pedindo no item C. Então, aqui agora é o item C, que é o esboço do gráfico. Muito bem. Como que eu vou fazer o esboço desse gráfico? Da mesma forma que a gente sempre fez da reta. Como que a gente fazia da reta? Olha aqui, ó. Eu supunha valores para o x e encontrava valores em y. Então, vamos supor valores aqui. Eu vou supor o 0. Eu vou supor deixa eu ver aqui. O 2, o 4. Vou supor 6 e vou supor 8. Vou fazer de 2 em 2. 2, 4, 6 e 8. 0. Se eu substituir 0 aqui, ó, olha lá, substituindo nessa nossa funçãozinha aqui, veja, o y era igual a menos 5t ao quadrado mais 30t. Substituindo no lugar do t o 0, então fica menos 5 vezes 0 mais 30 vezes o 0. Isso dá igual a 0. Substituindo 2, menos 2 vezes, menos 5. Aqui é menos 5. Vezes 2 ao quadrado, mais 30 vezes o 2. Isso vai dar igual 2 ao quadrado, 4. Então, é menos 5 vezes o 4, mais 60. Tá certo? Então, eu já vou ter menos 20 mais 60, que é igual a 40. Então, aqui eu tenho 40. Agora, vamos no 4. Menos 5 vezes 4 ao quadrado, mais 30 vezes o 4. Menos 5 vezes o 4 ao quadrado, que é 16, mais 30 vezes o 4 é 120. Então, vai dar, ó, 16 vezes o 5 dá 80. Então, fica menos 80 mais 120, que é igual a 40. Então, aqui é 40.
Agora o 6, menos 5 vezes 6 ao quadrado, mais 30 vezes 6. Menos 5 vezes 36, porque é o 6 ao quadrado, mais 180. Quando você multiplica o 5 vezes o 36, então aqui vai dar 30, vão 3, 15, 180. Então, vai dar menos 180, mais 180, dá 0. Então, aqui deu 0. Agora, vamos fazer o 8. 8 menos 5 vezes o 8 ao quadrado, mais 30 vezes 8, que é igual a menos 5 vezes 64, tá vendo? Mais 30 vezes o 8, que fica igual. 5 vezes o 4 vai dar 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, 32, então dá menos 320. Mais, aqui vai dar 240. Então, vai ficar um número negativo. Vai ficar 80. É, né? É. Vamos botar aqui, 80. Agora, o que que eu faço para eu ter certeza de onde que é o x do vértice? Vamos calcular o x do vértice. A gente já tem até aqui, ó, o x do vértice vai ser quanto? 3, tá vendo? Então, eu vou calcular aqui o 3 aqui agora, só para saber onde que é o y no vértice, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 30 vezes o 3. Dá menos 5 vezes 9, mais esse vezes esse dá 90. Dá menos 45, mais 90, que é igual a 45. Então, aqui é 45 aqui no 3. Então, agora a gente vai traçar o nosso gráfico. Eu já tenho a tabela e agora a gente vai fazer aqui no nosso gráfico. Então, vamos lá aqui no nosso gráfico? Vamos colocar aqui pra cá. Então, eu tenho o 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Esse aqui é o x. Agora, o y. O y, ele tem uma escala que é até maior aqui, ó. 0, 40, 0, 80, 80, 45. Então, vamos fazer aqui assim, ó. Então, vamos fazer aqui 20, 40. Daí, esse aqui que é 45, eu vou botar, então, aqui o 60. Acabou. E aqui é 20 negativo, menos 40, menos 60, menos 80, menos 100. Então, tá aqui o nosso gráfico pra gente juntar. Então, olhando aqui a nossa tabela, ó, 0 com 0. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos marcar aqui o primeiro ponto. Deixa eu só pegar uma caneta aqui de outra cor para facilitar a visualização para vocês. Então, vou colocar aqui, ó. 0 com 0, primeiro ponto, tá aqui. Agora, eu tenho outro ponto, que é 2 com 40. Então, 2 com 40. Então, tá aqui o nosso segundo pontinho. Agora, eu tenho um ponto que ele aqui, ó, embaixo aqui, ó. 3 com 45. Então, vou marcar bem aqui no meio 3 com 45, tá aqui. E ele é o ponto máximo. Esse aqui é o nosso ponto máximo. Por que que é o ponto máximo? Porque eu sei que a nossa parábola, o A é negativo, olha, aqui, ó. Então, ela vai ter concavidade voltada para baixo, toda vez o vértice dela aqui, quando ela com concavidade para baixo, o ponto é máximo. Porque é o máximo valor que o y pode ter é 45. Vamos lá, até marquei ele agora. Então, continuando. O 4 com o 2 com 40, o 4 com 40. Tá aqui. O 6 com 0, tá aqui. O 8 com menos 80. Então, o 8 tá aqui com menos 80. Então, esse é o outro ponto. Então, vamos desenhar, então, a nossa parábola. Vamos lá? Pegar com vermelho aqui para facilitar a visualização. Esse com esse, com esse e esse, ó. Essa é a nossa parábola. E aqui, ó, é o nosso vértice. Quais são as coordenadas dele? 3 e 45. Olha lá.
o 3 com 45. Tá ali. Então, esse é o nosso gráfico, tá bom? Então, você percebe, ó, bem certinho. O A é o que está na frente do termo ao quadrado, o B é o que está na frente do termo sem ser o quadrado, que é elevado a 1, toda vez que não aparece nada aqui é 1, e o C é o termo independente. Então, revisando aqui de novo, ó, o A é menos 5, o B é 30 e o C é 0, porque eu não tenho um termo que é independente, que não tem nenhuma letra, né? Muito bem, então esse é o nosso resumo, finalizou. Tivemos aqui, ó, então, os 2 trabalhos. Teve alunos que me mandaram o resumo de forma muito linda e correta. Teve outros que ficaram bons, mas algumas informações equivocadas, então a gente está fazendo aqui a nossa correção. E a gente termina, então, o nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo aqui, a gente estudou até a página 62. Então, até a página 62 a gente viu aqui. Tá bom? Aguardo as dúvidas de vocês. Eu desejo a vocês uma ótima Páscoa, que vocês possam curtir esse final de semana, mesmo nessa crise que a gente está passando de pandemia no mundo, que você se alegre, porque Jesus ele veio para trazer alegria plena. Todo mundo que buscou a face do Senhor, ele nunca rejeitou. Uma mulher uma vez estava em erro, ela foi levada até Jesus, e Jesus, ao invés de apedrejá-la, de acusá-la, escreveu os pecados daqueles homens na areia. E olhou para ela e falou assim: cadê aqueles que te acusam? E ela falou: não sei. Ele falou: então vai, porque eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus, ele sempre trata com amor aquele que o busca. Amo vocês. Beijo. E aí, galera? Não resisti. Você acha que o vídeo ia acabar daquele jeito? Eu vim aqui dizer para vocês que eu amo vocês de montão. Vocês são meus alunos especiais que eu tenho muita vontade de abraçar. Eu penso em cada rostinho de vocês. Eu pego a listagem de chamada e eu começo a orar nominho por nominho ali. E eu tô com muita saudade. Que Deus guarde e proteja a vida de vocês. Que vocês tenham uma Páscoa muito feliz, tá bom? Que vocês se sintam abraçados por mim. E que a alegria de vocês seja a certeza de que Jesus veio nos amar. Não se deixe levar por pensamentos: nossa, como que pode Deus nos amar e deixar o mundo sofrer? Veja, Deus ele deixou algumas leis de alimentação, de cuidado, de saúde importante. Se você estudar a Bíblia, você vai ver. Quando o homem transgride essas leis, o que acontece? Toda a humanidade paga. Então, se você puder, ore pelas pessoas, não as maltratem, mas ore. E quando você tiver a oportunidade de falar a respeito do conhecimento que você tem, daquilo que deve ou não fazer, deve ou não comer, que você possa ser usado por Deus em amor para falar com as pessoas. Amo vocês, feliz Páscoa. Beijo!